Infelizmente, o povo brasileiro se deixa escravizar por diversos tipos de bolsas, né? Bolsa Família, Bolsa Gás, etc, etc. Né? E, para quem não sabe, o Brasil hoje é praticamente 110 milhões de brasileiros. 110 milhões de brasileiros dependem da Bolsa Família e Bolsa Gás, etc, etc. Né? Em suma, o povo brasileiro está escravizado, não só dessas bolsas, mas também da, 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 da forma que a esquerda, né, principalmente o Lula ladrão, sempre utilizou a fome como se fosse uma coisa terrível. Né? E, para quem não sabe, o jejum, né, é intermitente, né, ou seja, 18 horas sem comer, principalmente, e 9 horas comendo, é uma coisa extremamente saudável para o organismo humano. E se você se as pessoas observaram, o Lula ladrão sempre pregou que o sonho dele é que cada brasileiro comesse 4 a 5 refeições por dia, ou seja, um absurdo. Né? Ou seja, e qual o objetivo de tudo isso através essa benesse que ele quer implantar para o povo brasileiro? É escravizar, escravidão do povo brasileiro. Como se escraviza o povo? Ele escraviza através do estômago. Ou seja, a pessoa que come 5 refeições por dia, 4, 5 refeições por dia, né, café da manhã, almoço, lanche, jantar, etc., e às vezes ceia, 5 refeições por dia, ela fica viciada, né, em comer, né, sem a necessidade, inclusive degrada ou seja, o seu organismo, porque a nossa usina de energia chama-se mitocôndria. São organelas que ficam dentro das células. Para você ter ideia, o nosso coração tem 2.000 mitocôndrias em cada célula. Então, ou seja, quando excesso de comida, o que acontece? O organismo sempre está no modo de crescimento, ou seja, modo de expandir. E o que acontece? Com essa expansão, as organelas não têm condição de fazer a autofagia, ou seja, de se autorregenerar, ou seja, pegar as mitocôndrias velhas e as células zumbis, né, que estão extremamente cheias de açúcar, de glicose, etc, etc, ela não tem tempo de se fazer autofagia, ou seja, regenerar. Então, o corpo humano, aí você pode ver que 90% dos brasileiros estão doentes, 90% dos brasileiros. Por quê? Porque come muita porcaria. Hoje mesmo no supermercado, hoje é dia 9 de janeiro de 2026, eu vi muitas pessoas comprando refrigerante, né? Coca-Cola, principalmente refrigerante zero, né? Que é um dos piores refrigerantes. Comprando bolo, biscoito, né? Ou seja, praticamente só porcaria, né? E quando tem frutas, compra aquelas frutas extremamente doces, porque a fruta tem muita frutose. Então, a frutose é extremamente doce, ou seja, o organismo humano não precisa de tanta glicose como o ser humano coloca para dentro do organismo. Resumo da ópera. Com tudo isso, né, com essa narrativa de fome zero, né, o que a esquerda faz? Escraviza o povo através do estômago. Né? A pessoa fica viciada na glicose, no açúcar. Né? Ou seja, então a pessoa precisa de ficar constantemente
comendo coisas açucaradas, carboidratos, né, como feijão, arroz, todas essas coisas aí, que só serve para criar dependência das pessoas. O que a pessoa normalmente tem de comer no dia a dia? Tem de comer, normalmente o ideal é que ela coma entre meio-dia e 6 horas da tarde, e coma coisas que realmente alimentam, né? Tipo carnes, ou seja, carne com bastante gordura, ou seja, carne gordurosa, carne de tecido normalmente a 100, né? Músculo, é, carne de porco, principalmente aquelas carnes gordurosas, né? Barriga de porco, etc., né? Torresmo, né? Aquelas coisas todas. É, ovos, principalmente ovos caipiras, né? Manteiga ghee, né? Que é uma manteiga muito bom. E só isso, entendeu? Só isso, a pessoa não precisa de mais nada. Por exemplo, foi descoberto agora pelas pessoas pesquisadores, por exemplo, o azeite de oliva, que é uma coisa extremamente ótima, só que cerca de 80% a 90% do azeite de oliva são contaminados, ou seja, não vale nada. Eles ficam no supermercado há muito tempo, ou principalmente aqueles azeites de oliva que vêm envasados em botijões de plástico, entendeu? Eles se degradam, né? E a única coisa de óleo vegetal que presta, né, é o óleo de coco, né? Que é muito saudável, né? E uma das frutas muito boas, né, que são frutas saudáveis, é o coco, né? O abacate, né? Que é muito saudável, né? E o mirtilo, né? Que é o blueberry, né? Que se chama de blueberry. Então, ou seja, tirando isso, ou seja, tudo o resto é extremamente inflamatório, tem muita glicose, etc, etc. Né? É, e o que acontece? As pessoas esquecem, como diz Jesus Cristo, vós sois deuses. Ou seja, todos nós somos Deus em ação. Nós somos luz, nós somos amor, nós somos paz, nós somos Deus em ação. Deus está, uma frequência altíssima que está no nosso coração. Deus não está no céu, Deus está no nosso coração. Para a gente acessar Deus, a gente precisa aumentar a nossa frequência, né? E para isso a gente tem que ter uma alimentação adequada, uma alimentação sem excesso que a gente tem atualmente, excesso de carboidrato, excesso de açúcar, refrigerantes, cervejas, né, álcool em geral, né, biscoito, bolos, né, pães, massas, né, tipo pizzas, por exemplo, excesso de queijos, né? Se tiver comer alguma coisa como um requeijão com bastante manteiga, mas o queijo em geral, principalmente esses queijos brancos, etc., são extremamente ruins para o organismo humano. Né? Então, ou seja, o brasileiro em geral ele está viciado em açúcar. Né? E o que acontece? Ou seja, frutas extremamente doces, né? Como caqui, várias frutas extremamente doces, né? Por exemplo, a manga mesmo, eu mesmo era extremamente viciado em manga, né? É uma fruta extremamente doce, só que vicia. Tudo que tem muito açúcar vicia. E isso te envelhece, né? Envelhece as pessoas, e causa dependência com as pessoas aí. Tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo sem comer, porque a pessoa fica desesperada, né? Entendeu? E a maioria dos brasileiros está obeso. Não ou seja, está com o organismo, com as mitocôndrias extremamente lotadas de lixo, ou seja, excesso de açúcar e outros produtos ruins, ou seja, radicais livres, né, que contaminam as células, etc., e transforma a célula em zumbi, e a célula em zumbi, com o tempo, ela se transforma em quê? Cânceres,
aí tem o diabetes, ou seja, tem pneumonia, todas essas doenças têm origem no excesso de comida, em excesso de glicose no organismo, etc. A gente tem ensinar o nosso fígado a produzir glicose da gordura, entendeu? Então, aí a gente vê aí o paradoxo francês, que os franceses, em geral, são pessoas que comem muita manteiga, muito queijo gorduroso, muita carne gordurosa, né? Por exemplo, tem o foie gras, etc. Então, e eles são as pessoas mais saudáveis, né? Aí fala, não, mas eles tomam o vinho tem lá o resveratrol. Tudo bem, mas, ou seja, o ideal é que você tome o resveratrol, uma cápsula de resveratrol que substitui 3 garrafas de vinho, né? Um comprimidinho só de resveratrol, entendeu? A mesma coisa, antocianinas que tem na romã, na granada, etc., que é extremamente saudável, entendeu? Mas no estilo também tem antocianinas, etc. Isso aí a gente pode comer depois de uma refeição com bastante carne, etc, etc. Então, ou seja, a esquerda conseguiu escravizar o povo através da fome, né, do estômago, né? E como as pessoas normalmente não têm recursos para comprar a comida que é extremamente cara, né? Esses produtos processados são extremamente caros. Por exemplo, eu compro a 100, 1 quilo de A100 sai em torno de R$ 28, R$ 27, tá? A100 moídos, né? Ou músculo, 1 quilo de músculo moído, etc, etc. Né? E são produtos baratos, né? Você cozinha na água mesmo e coloca a flor do sal, né? Ou sal rosa do Himalaia, sal bom, né? Mais nada, entendeu? E aí, se você for comer alguma coisa para complementar, aí acrescenta aí umas blueberries, os romãs, né? Ou mesmo a cápsula de resveratrol, etc. Né? E mais nada, entendeu? E aí, ou você, obviamente, comer ovos e caipiras, né? Para aguentar, às vezes, a fome, né? Ou mesmo a manteiga ghee, que é extremamente saudável. E mais nada, entendeu? Isso aí é o suficiente para você viver muito bem. E para as pessoas saírem do vício do açúcar, né? De massas, macarrões, arroz, feijão, frutas extremamente doces, né? E por aí vai. Então, ou seja, aí está o caminho, né? A gente tem que se livrar da escravidão, da fome, que o PT 13 do Lula ladrão, né? Uma organização criminosa, sempre pregou, né? Fome zero, né? O fome zero, no objetivo, é escravizar o povo brasileiro. E aí, por exemplo, como o povo brasileiro não tem recursos para comprar essas coisas caríssimas, que são massas, as pizzas extremamente caras, né, etc, etc, o arroz, etc. E aí o que acontece? Aí as pessoas ficam dependendo de Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, etc, etc. Né? Para você ter ideia, eu fico acompanhando os custos, né? Meu custo é pessoal. Só com a comida boa, né, carne, né, carne de terceira, etc, 100, etc, etc, não chega a R$ 600 por mês, entendeu? Ou seja, é o preço de uma Bolsa Família. Então, o que meus gastos atualmente? São gastos com imposto. O imposto, para quem não sabe, é roubo, né? O governo me rouba mensalmente de impostos vários aí, entendeu? De IPTU, imposto do carro, IPVA, etc, etc. Chega de torno de uns R$ 10.000 por mês. Enquanto eu mesmo gasto comigo R$ 600, entendeu?
você ter ideia o que é que chegou ao Brasil. E aí, para que o governo rouba das pessoas, transformar esse Estado enorme que está aí, cheio de funcionário público, que não faz nada, além de roubar, né? Principalmente os cargos de alto escalão, né, dos generais, comandantes, né, do Exército, etc., os ministros do Supremo Tribunal Federal, os cargos de altos deputados, senadores, etc., eles ganham um salário muito alto, entendeu? Para um país extremamente miserável igual o Brasil. Ou seja, o povo brasileiro, que são deuses, o povo é Deus. Vós sois Deus, como dizia Jesus Cristo, vós sois Deus em ação, como diz todos os santos e arcanjos, né? Então o povo deixa de ser Deus para ser escravo de uma esquerda diabólica, né? Que a esquerda, quem não sabe, é o sinônimo do diabo, da miséria, do desemprego, da morte, né? A esquerda, ela mata, entendeu? Tentou matar o Donald Trump, tentou matar o Messias Bolsonaro, como está tentando matar atualmente. Tentou matar todos os candidatos que ameaçam a esquerda, e elas falam sempre em democracia. Para quem não sabe, democracia para a esquerda é a ditadura do socialismo. Ditadura do socialismo, que é a democracia para a esquerda. Entendeu? A esquerda, para quem não sabe, são as organizações narcoterroristas brasileiras, né? O PT-13 do Lula Ladrão, o PSOL 50 dos corruptos deputados federais, Guilherme Boulos, São Bonfim de São Paulo. Do Rio de Janeiro tem a Thalira Petroni, o Glauber Braga, o Tarcísio Mota e o Chico Alencar. E por aí vai. O PSB 40 do corrupto prefeito de Recife, João Campos, cujo pai, Eduardo Campos, que era o candidato, ia ser eleito presidente em 2014, ele era candidato a presidente, e ele foi assassinado, derrubaram o avião dele em Santos, São Paulo, e a vice dele estava entrando no avião, né, que era a Marina Silva, misteriosamente ela não entrou no voo. Ou seja, ela foi avisada que o avião ia ser derrubado, né? Então a esquerda mata, como matou a Marielle Franco no Rio de Janeiro, pelos esquerdistas aí o Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão. Eu acho que eles são da organização criminosa MDB-15, né? Que tem MDB-15, tem vários bandidos, né? Como Renan Calheiros, Renan Filho das Alagoas, Gera Barbalho, pai do corrupto governador Hélio Barbalho do Pará, a Simone Tebet, que é candidata a senadora do Mato Grosso do Sul, tem o Marcelo Castro do Piauí, tem o Eduardo Braga do Amazonas, ou seja, MDB-15 é uma organização criminosa. Inclusive, para quem não sabe, o Brasil, desde 1985, com o José Sarney, né, iniciou a República da Corrupção, que até hoje, dia 9 de janeiro de 2026, ainda ela está comandando o Brasil. E, para quem não sabe, essa República da Corrupção vem desde a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada com apoio da elite aristocrática, socialista, escravocrata brasileiro, que um dos representantes dela atual é o Flávio Dino, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, que vem dessa elite aristocrática, socialista, escravocrata brasileira, e faz parte dessa elite aristocrática, socialista, escravocrata brasileira, toda a esquerda brasileira, inclusive a maioria dos comandantes das Forças Armadas, né? Como o que proclamou a República, não, Marechal Hermes da Fonseca, né? Que se dizia amigo do imperador Dom Pedro II. E aí depois, em 1900 teve depois um presidente da República Brasileira, que era
era negro, né? Nilo Peçanha, que era do Rio de Janeiro, ele era vice, assumiu, se eu não me engano, em 1909. Ele foi um ótimo presidente, entendeu? Estabeleceu escolas técnicas no Brasil, etc. Ele foi totalmente esquecido, né? Ou seja, as pessoas de relevância que passaram pela República Brasileira são totalmente esquecidas, né? Como o Epitácio Pessoa e outras pessoas, né? Agora, para quem não sabe, o Exército Brasileiro é basicamente esquerdista, e como eles, com Getúlio Vargas, que é um fascista Getúlio Vargas, implantaram, fizeram um golpe de Estado também, além do 15 de novembro de 1889. Para quem não sabe, 15 de novembro de 1889 foi a proclamação da República devido à Lei Áurea de 13 de maio de 1888, foi otorgada pela Princesa Isabel. Então, por causa disso, a elite aristocrática socialista escravocrata brasileira, né, quando perderam muitos escravos, né, eles ficaram revoltados e proclamaram a República. E aí, ou seja, os militares, normalmente, deram o golpe de Estado de novembro de 1930, colocaram no poder o fascista Getúlio Vargas, ficou a ditadura dele de 1930 a 1945, e depois, infelizmente, ele foi eleito em 1950, e aí acabou se suicidando em 25 de agosto de 1954. Aí depois a gente teve o Brasil, uns 5 anos do Juscelino Kubitschek, que foi um bom presidente, mas, ou seja, ele pegou o risco, quebrou o Brasil porque ele tirou o Brasil, endividou o Brasil com a Constituição de Brasília, né? E depois veio o maluco do Jânio Quadros, que se renunciou, né? E aí veio a esquerda de novo, que era o vice dele, o João Goulart, que fugiu do Brasil em 31 de março de 1964 e foi eleito o Marechal Castelo Branco, né? E que foi morto, derrubaram o avião dele, também, isso é coisa da esquerda, né? E quem estava atrás de todo esse assassinato, obviamente, a esquerda, né? E eram militares, né? Como Costa e Silva, etc., que assumiu a presidência da República. E aí implantaram a mesma ditadura, que foi até 1985. E aí, em 1985, começou a República da Corrupção, com José Sarney, depois veio o Fernando Collor de Mello, depois veio o Dr. Pettine, Itamar Franco, depois veio o Fernando Henrique Cardoso, que se dizia de direita, era extremamente esquerdista, e ele era aliado do Lula e praticamente elegeu o Lula, ladrão, que vem fazendo golpes sobre golpes desde 2002, em agosto, chegou agora até hoje, 9 de janeiro de 2026. E aí, ou seja, e agora a gente está rezando porque o Donald Trump, que é realmente um democrata, né, e que está querendo organizar o mundo. E para quem não sabe, o Lula ladrão é o chefe do Foro de São Paulo, que é uma organização narcoterrorista que conseguiu implantar presidente por toda a América Latina, né, na Argentina, o Nestor Kirchner e a Cristina Kirchner, na Venezuela, o Hugo Chávez e o Maduro, agora que foi deposto lá pelo Trump, o corrupto lá e narcotraficante da Colômbia, Gustavo Petros, né, que vai ser preso ou deposto lá pelo Trump. Lá tem o Daniel Ortega da Nicarágua, lá o Dias-Canel de Cuba. Em suma, e eu tenho lá no Brasil o Lula ladrão, né, que está aí até hoje, aí, entendeu? E é o chefe do Foro de São Paulo. Para quem não sabe, o Foro de São Paulo é uma organização narcoterrorista que tem o objetivo de o tráfico de drogas para fazer o financiamento das campanhas da esquerda na América Latina. E aí nós chegamos nessa situação que a República da Corrupção continua comandando o Brasil. Ou seja, o Brasil hoje, que é um país riquíssimo, né,
tem tudo, ouro, tem pedras preciosas, tem minerais de terras raras, né? É, então, ou seja, apesar disso, um povo extremamente ignorante, que eles não educam o povo, eles fazem, pelo contrário, cria militância política, coloca todos os professores, principalmente da rede pública, né, são militantes políticos, fazem militância para escravizar o povo, e agora eles plantaram essa narrativa da fome zero para escravizar o povo através do estômago, né? E, em suma, nós chegamos hoje, 9 de janeiro de 2026, com 110 milhões de brasileiros dependendo de Bolsa Família, Bolsa Gás, etc., ganhando aí R$ 600 por mês. E o povo que são deuses, né, em ação, são dependentes aí de Bolsa Família para sobreviver, etc., e vivendo num país maravilhoso, que é um paraíso na Terra, que é o Brasil, entendeu? E vive na miséria. Né? Você vê como é que a esquerda é um diabo, né? Ou seja, a esquerda é o diabo na terra, é desemprego, é corrupção, é falta de ética, é escravidão, é miséria, é morte, é roubo. Ela rouba através da coisa legal que é os impostos, e cria um Estado gigante. Tudo que todo mundo é favorável a um Estado grande, né, como os militares lá de 1960, da ditadura militar, os atuais militares, etc., né, todos aí que pertencem às organizações narcoterroristas, né, que é o do PT-13, PSOL 50, PCdoB 65, PSB 40, PSD 55, PSD 55, PSD 55, MDB 15, MDB 15, MDB 15, da corrupta Simone Tebet, o SD Solidariedade do corrupto Paulinho da Força, o PDT 12, PDT 12, PDT 12 do corrupto Ciro Gomes e do irmão dele, Cid Gomes, que é candidato ao Senado no Ceará, né, PSDB 45 do corrupto deputado federal Aécio Neves das Minas Gerais, o União Brasil 44, né, que é do corrupto senador Davi Alcolumbre, lá do Amapá, que é presidente do Senado, o PP 11, né, do corrupto senador do Piauí, o Ciro Nogueira, que é conhecido como Ciro Nogueira, né? Aí todos senadores do PT, né, como o Jacques Wagner, da Bahia, o Humberto Costa e Tereza Leitão, de Pernambuco, um lá todos eles, lá do Sergipe, normalmente são do Nordeste, né, do MDB 15, né, que é uma organização criminosa perigosíssima, cheia de corruptos. Em suma, é isso. Um país rico, com as pessoas que são deuses em ação, todas escravizadas, através da fome, da fome e através dos alimentos diabólicos, né, que são alimentos processados, açúcares, né, etc, etc. Então é isso aí. Então é isso que nós chegamos aqui. Então, apoio à liberdade no Brasil simples, seguro e livre para o empreendedorismo, com Estado mínimo, com imposto máximo de 10%, somente segurança e justiça, com o fim da famigerada e fascista CLT, consolidação das leis trabalhistas, voucher educação para todas as crianças, com fim do aparelhado MEC, Ministério da Educação e Cultura, e privatizações das escolas públicas e universidades públicas, com exceção das escolas cívico-militares e o Instituto Militar de Engenharia, o IME, e o Instituto Tecnológico Aeronáutico, o ITA, transformação do STF em Corte Constitucional, com todos os ministros com um mandato de 9 anos,
e escolhidos entre juízes concursados, de preferência de primeira instância, pois todas as outras instâncias normalmente são juízes corruptos, principalmente, obviamente, do Supremo Tribunal Federal, né? da, do Supremo Tribunal de Justiça, né? Supremo Tribunal de Eleitoral, né? Tudo corrupção. A maioria dos deputados federais atualmente, 300 deputados federais são corruptos, né? Como eu te falei, das organizações criminosas do PT13 e quadrilha, né? PSOL 50, SB 40, PCdoB 65, PDT 12, etc, etc. PSD 55, MDB 15 e outras desgraças aí. Sim, tem o Podemos 19 da corrupta senadora do Mato Grosso do Sul, Soraya Toninho, que não pode eleger essa mulher de jeito nenhum. Ela se elegeu nas costas do Bolsonaro e traiu o Brasil, para variar. Então é isso aí, entendeu? É isso que está o Brasil atual. Sim, é muito importante privatizações amplas, gerais e restritivas, principalmente o SUS, Sistema Único de Saúde, transformação do Ministério da Saúde, Educação e o INSS, né, em um Ministério do Capital Humano, e todos os novos contribuintes do INSS sejam pelo regime de capitalização, cada uma pessoa ter sua conta própria, e acabar com essa esquema Ponzi, né, ou seja, 10 contribuintes paga para uma pessoa aposentada, entendeu? Então isso aí não é saudável e não é viável. Privatizações da Petrobras, Correios, Caixa Econômica Federal, Porto de Santos, Banco do Brasil, CEAGESP, né, e Infraero. E tudo que possa diminuir a dívida pública brasileira, que está em torno de 10 trilhões de reais, e está crescendo cerca de 15% ao ano, né, porque é o Selic brasileiro, ou seja, crescendo quase 1,5 trilhões de reais por ano. E atualmente a dívida pública brasileira está quase igual ao PIB brasileiro, que o PIB brasileiro, para quem não sabe, está em 2 trilhões de reais, que é o tamanho do PIB da Flórida, que tem só 21 milhões de habitantes, entendeu? Flórida é um estado americano, para quem não sabe. Só tem 21 milhões de habitantes e a Flórida tem um PIB brasileiro, né? Por exemplo, Nova York tem um PIB maior que o Brasil. Pra você ter ideia, Nova York só tem é um estado pequeno, só tem a cidade de Nova York, que é uma cidade grande, mas o estado mesmo é pequeno. Fora isso, outra coisa importantíssima no Brasil é a contagem pública de todos os votos impressos. Pode ser as maquininhas, mas tem os votos, tem que ter impresso para a gente fazer a contagem pública. Então é isso aí. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus nos abençoe. Amém.